Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã abençoada de domingo, seja com o coração de cada um de vocês. Estou alegre por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na presença do Senhor para trazer mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. E nesta manhã eu gostaria de chamar a tua atenção para uma palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, no verso de número 22, uma passagem muito conhecida dos irmãos, mas que eu gostaria de trazer uma reflexão para o teu coração aqui nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Verso 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus lhe respondeu: venha, Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, amigo que me ouve, amiga que está aí assistindo este vídeo, quando eu olho para esta passagem bíblica, quando eu olho para esse acontecimento, eu consigo enxergar aqui um milagre maravilhoso, glorioso, que aconteceu sobre aquele mar, no meio daquela ventania, no meio daquele temporal que acometeu os discípulos do Senhor Jesus enquanto eles estavam atravessando ali naquele barquinho. E já ouvi muito pregar esta palavra nesses muitos anos, que nós estamos servindo ao Senhor, e a atenção ela sempre está voltada para Jesus andando por sobre as águas. E nós sabemos, meus amados, que Jesus realmente, como Filho de Deus, ele tem esse poder, e não só esse, mas ele tem todo o poder no céu e na terra, porque ele é Deus, ele é Senhor, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre todas as coisas que foram criadas, pois afinal, a própria palavra de Deus nos diz que tudo foi criado por ele e para ele. Mas o que me chama a atenção é que todas as vezes que eu leio esta palavra, é justamente um homem mortal como Pedro, fazendo
esta proeza, ou seja, saindo do barco e indo em direção a Jesus, andando por cima das águas, assim como Jesus estava fazendo. A palavra de Deus nos diz que quando aqueles discípulos que estavam no barquinho juntamente com Pedro, eles olham e percebem que vem alguém em sua direção, andando por cima das águas, ainda que de início eles não conseguiram ver que era Jesus que estava vindo, pensaram que era um fantasma. E a própria palavra de Deus nos diz aqui que eles gritaram de medo, porque pensavam que se tratava de um fantasma. Porém, imediatamente, Jesus diz para eles: coragem, não tenham medo, sou eu. E ao reconhecerem a voz de Jesus, a palavra de Deus nos diz que Pedro então diz para o Senhor: se és tu, manda que eu ande também por sobre as águas e vá ao teu encontro. E o Senhor diz para Pedro: vem, Pedro. Perceba aí, meus amados irmãos, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, que somente Pedro teve a atitude dentro daquele barquinho, enquanto os outros estavam carregados de medo. Somente Pedro teve a ousadia de dizer ao Senhor: se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro. E quando Jesus diz a Pedro: vem, imediatamente a palavra de Deus nos diz que Pedro dá um salto de dentro do barco e começa a caminhar também sobre as águas. Aqui está, irmãos, um milagre poderoso que eu vejo aqui nessa passagem, de um homem mortal como Pedro, andando por cima das águas, através da sua ousadia de ir ao encontro do Senhor, de pedir ao Senhor que permitisse que isso acontecesse com ele. E o que nós aprendemos aqui? Que muitas vezes, amados irmãos, meus amigos, nós precisamos também ter essa ousadia que Pedro teve, essa coragem que Pedro teve naquele momento de aflição, naquele momento de desespero, naquele momento de angústia, quando eles estavam atravessando por aquela tempestade. E ao ouvirem a voz do Senhor dizendo: não tenham medo, Pedro, ele toma coragem, ele toma a frente e diz: Senhor, se és tu mesmo, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. Eu quero também experimentar esse milagre. Eu quero andar sobre as águas. E quando ele ouve a voz de Jesus, ele não pensa duas vezes. Ele dá um salto do barco e começa a andar nas águas. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós perdemos tanto tempo prestando atenção nas tempestades que estão à nossa volta. Perdemos tanto tempo atemorizados com as circunstâncias adversas que estão à nossa volta, que esquecemos de prestar atenção de que no meio da tempestade, que no meio do vendaval, nós podemos ouvir a voz de Jesus dizendo para nós: coragem, não tenham medo, tenham ânimo, eu estou aqui. E eu quero chamar a tua atenção nesta manhã, para que você também tome aquela mesma atitude de Pedro, aquela mesma ousadia de Pedro, de sair de dentro do barco da tempestade
no barco dos vendavais, no barco das tormentas. E num ato de fé, num ato de ousadia e de coragem, começar a andar por cima dos teus problemas, andar por cima dessas tempestades, dessas ventanias, desses vendavais. Mas preste atenção, olhando para Jesus. Porque enquanto Pedro andou na direção do Senhor Jesus, enquanto Pedro andou olhando para Jesus, ele foi bem. Porém, no momento em que ele desviou o olhar do Senhor e começou a prestar atenção nas tempestades, ele começou a afundar. Mas também aqui há outra coisa na vida de Pedro que me chama a atenção. No momento em que ele está afundando, ele não confiou na sua habilidade como pescador, porque com certeza Pedro sabia nadar e sabia nadar muito bem. Ele não tentou sair daquela circunstância, daquela situação, com a sua própria força ou com a sua própria habilidade. Pelo contrário. Quando ele viu que ele estava afundando, ele olha novamente para Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. E então o Senhor estende a mão, puxa Pedro para cima novamente e o coloca dentro do barco. Porém, não deixou de ouvir a repreensão do Senhor, homem de pequena fé. Que nesta manhã essa palavra, ela venha de encontro à tua necessidade. Essa meditação, esse momento de reflexão, possa vir de encontro à tua necessidade. Você que, quem sabe, está passando por vendavais, por temporais na tua vida. Eu quero dizer para você que Jesus, ele está vindo ao teu encontro, por cima dessa tempestade, andando por cima desse temporal. E que você tenha a ousadia de Pedro e diga ao Senhor: Senhor, me faz andar por cima dessa tempestade. Me faz andar por cima desse temporal. Me faz andar por cima dessa tribulação, dessa ventania que está soprando. E com toda certeza você vai ouvir a voz do Senhor dizendo para você: meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, vem. Glória a Deus, aleluia. E quando você ouvir essa voz, pode pular do barco, irmãos, com ousadia, pode pular do barco com certeza que enquanto você estiver com os olhos fitos no Senhor, você vai andar por cima da tempestade, você vai andar por cima das ventanias e o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, eu quero nessa manhã te agradecer e louvar o Senhor por esse dia maravilhoso e glorioso que o Senhor tem nos dado. Eu rogo a tua bênção, peço a tua misericórdia e graça sobre a vida do teu filho, da tua filha, que está assistindo a este vídeo e quem sabe, Senhor, está passando por temporais, por tempestades, por vendavais, por tormentas na sua vida. Mas que nesta manhã possamos ter a ousadia de Pedro de desejar ir ao encontro do Senhor, de discernir a voz do Senhor e ter a coragem de sair do barco e, olhando para Jesus, andar por cima da tormenta, andar por cima da tempestade, andar por cima das águas, com os olhos fitos no Senhor. E eu tenho convicção e certeza, meu Pai, que o Senhor também virá ao nosso encontro e nos colocará novamente em segurança dentro da embarcação, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Eu te agradeço nessa manhã, louvo o teu nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida e tenham todos um ótimo e abençoado domingo, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.